E aí, Ana, eu faço um destaque da alimentação, que é o seguinte, pensando muito na agricultura familiar, tá? Quem vai para a área de criação de aves caipira deve pensar pelo menos em reduzir os custos dessa alimentação, e há várias formas de você comprar, por exemplo, um núcleo e ter aí, comprar, por exemplo, milho, farelo de soja e fazer essas misturas na própria propriedade, ou então através de associações, montando uma pequena fábrica, né, com um triturador, um misturador, reduzir o custo, porque realmente depender da ração comprada pronta para uma criação em menor escala, esse também é um fator que grande parte das pessoas que entram nessa atividade terminam saindo mais cedo. Tá? É o custo da alimentação. Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Aviário Podcast. Eu sou Catarina Stefanello e eu tenho o prazer de conversar hoje com o professor Joerley Moreira. O professor Joerley é zootecnista, formado na Universidade Federal de Lavras, tem mestrado em agronomia, também pela UFLA, doutorado e pós-doutorado em zootecnia pela Unesp, e atualmente é professor na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, e atua no campus Diamantina, em Minas Gerais. Professor Joerley, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e pela sua contribuição nessa conversa de hoje. Eu que agradeço aí o convite, Catarina, sempre à disposição de vocês para poder colaborar. É uma satisfação estar aqui com você hoje. Bom, ficamos felizes também. Bom, professor, na sua formação eu vi que você transitou por instituições diferentes. Eu queria começar te perguntando o que influenciou a escolher a avicultura como área de trabalho, né? E também para que você nos contasse como que tem sido o seu trabalho atualmente aí em Diamantina. Eu comecei, na verdade, a ter, vamos dizer assim, esse carinho pela avicultura muito novo. As minhas origens são origens rurais, né? Eu venho de famílias rurais do Vale do Jequitinhonha, e já aos 15 anos eu comecei a fazer o colégio Escola Agrotécnica Federal, foi onde eu tive os primeiros contatos aí com a área de produção animal, e já no colégio agrícola, né, essa área de produção da avicultura me despertou bastante. Então, depois do colégio agrícola, eu fiz o curso de zootecnia na UFLA, lá em Lavras, né? E até chegar, vamos dizer assim, na parte de produção animal, eu me encantei também muito com a parte de alimentação. Então eu já tinha, vamos dizer assim, esse carinho com a produção animal e principalmente com a parte de produção de pequenos animais, aves e suínos. Então, à medida que eu fui fazendo o curso, eu fui desenvolvendo mais essa área. E aí, obviamente, assim que eu terminei o curso de zootecnia, né, eu ingressei no mestrado, ainda na Universidade Federal de Lavras, na área de avicultura, né, e depois continuei no doutorado e pós-doutorado na Unesp, no campus de Botucatu, em São Paulo, também na área de avicultura. Então, eu diria assim que realmente eu sou um apaixonado pela área de avicultura e tive a sorte de depois prestar concurso para essa área, né, em 2004. Eu prestei concurso para a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha, que fica localizada em Diamantina, para a área de avicultura, nutrição de monogástricos e formulação de rações. Então, hoje eu trabalho mais especificamente com a avicultura, né, desde a grande paixão, vamos dizer assim, mas também trabalho na área de formulação e produção de rações, voltada mais especificamente, obviamente, para animais não ruminantes, com ênfase na área de avicultura. Tudo bem. E a nossa conversa de hoje ela vai ser dentro da avicultura sobre um assunto interessante, novo, que é importante que a gente leve informação para as pessoas que nos escutam, que é sobre alguns pontos críticos da produção de aves caipira. Eu queria começar, professor, pela parte mais simples e talvez geral, até porque o podcast ele tem um público bem diverso, né? E nós levamos informações bem distintas assim sobre avicultura e sobre nutrição animal para quem nos acompanha. Que características tem uma produção registrada para comercialização de carne e ovos classificados como caipira? Ou então, assim, quais são as diferenças desse sistema para o sistema convencional no mercado brasileiro? Que é importante que as pessoas já
consigam identificar como que acontece a produção caipira, né, no nosso país. Certo. Eu diria assim que nós temos no Brasil, quando a gente vai para a área de produção animal, a gente tem sempre uma análise focada nos dados de produtividade e nos dados técnicos, mas também existe uma grande parte, uma demanda de mercado, vamos dizer assim, vinculada com as tradições. Tá? Então eu diria que a avicultura caipira é um resgate da nossa tradição de criar aves de um modo mais natural, né? De criar aves soltas, vamos dizer assim, com um ambiente de criação onde a gente respeita mais, vamos dizer assim, as características dos animais de manifestar, vamos dizer assim, suas características de bem-estar. Tá? Então, embora eu tenha uma formação e uma experiência com a avicultura industrial, a avicultura caipira ela me chamou muito a atenção exatamente por causa dessa preservação. Então, eu diria assim que até um tempo, e aí eu vou colocar um pouco de um marco, né, até 1994, vamos dizer assim, no início aí do Plano Real, eu diria que a avicultura caipira, o desenvolvimento era muito modesto. E aí, quando a gente falava de criação de aves caipira, a ave caipira era mais aquela ave, aquele franguinho de final de semana, quando a gente convidava ali um parente, né, ou fazia uma confraternização familiar no final de semana, e a gente tinha a tradição de consumir, vamos dizer assim, essas aves, né, a galinha, um franguinho caipira de fundo de quintal. Mas aí, com a popularização da avicultura e com o desenvolvimento, vamos dizer assim, da agricultura familiar, a gente vê que esse segmento ele foi crescendo bastante no Brasil, né? E atualmente essa produção vinda da agricultura familiar ela é muito significativa. E o frango caipira, ele preserva essas características diferentes da criação industrial. Enquanto na criação industrial a gente tem as aves, vamos colocar assim, as linhagens de frangos específicas para aquele tipo de produção, com a criação intensiva, com um número de aves por metro quadrado relativamente alto, às vezes 12, 14, 16, 18 frangos por metro quadrado, as aves criadas de modo confinadas ali todo o seu ciclo de vida, a criação de aves caipira diferencia nesse aspecto. Na criação de aves caipira, a gente tem uma menor densidade de aves por galpão, a gente, pela legislação, as aves aos 28 dias de idade têm que ter acesso a uma área externa, a gente chama área de piquete, onde a ave tem acesso à pastagem, né? E aí, com essa área de piquete, a ave termina desenvolvendo essas características de modulação tipo de fibra, por isso que tem uma carne diferenciada, tá? E ao mesmo tempo ela, vamos dizer assim, preserva essas características de bem-estar do animal. Então, teoricamente, o brasileiro entende que a ave caipira é uma ave criada de forma mais saudável, mais natural, respeitando o meio ambiente e respeitando mais o animal em si. Por isso que a gente tem esse apego e essa diferenciação. Então, pela legislação, né, as linhagens ou raças criadas na avicultura caipira tem que ser diferente da avicultura industrial. As aves, a partir dos 28 dias de idade, têm que ter acesso a essa área de piquete, a essa área de pastagem. Até os 28 dias podem ser criadas confinadas, assim como a avicultura industrial. Tá? E o abate também dessas aves, no caso dos frangos de corte, né, ocorre no mínimo com 70 dias de idade. Tá? Enquanto que na avicultura industrial a gente abate frangos aí muito em função do mercado, mas em geral aos 40, 42, 44 dias de idade. Tá? Então tem toda uma legislação e às vezes essa legislação ela é adaptada de estado, às vezes até município, para a criação. Sim, eu acho que é bem importante nós comentarmos isso, porque nos últimos anos nós também tivemos atualizações, né, de legislações e regulamentações, né, acho que seguiu muito essa tendência de aumento de oferta, de um mercado mais organizado, com maior padronização, que é algo que a nossa avicultura tradicionalmente faz muito bem. Eu acho que dentro disso que você comentou, professor, tem um outro tópico que é importante, que é a oferta de produtos caipira nos mercados, né? Ela tem aumentado nos últimos anos. Em geral,
No Brasil, nós temos observado a oferta de uma maior variedade de ovos caipira nos mercados, nós conseguimos ver isso nos últimos anos, né? E o preço por dúzia do ovo caipira, ele é mais elevado do que o ovo de granja, do que o ovo de aves livres de gaiola, né, com casca branca ou vermelha. Eu acho que é interessante nós aproveitarmos essa conversa, né, professor Joely, para você indicar as razões que fazem com que o preço que tem que ser repassado lá para o consumidor seja mais elevado da produção caipira, né? Tá certo. Como eu disse, né, nessa parte de produção de ovos, realmente assim, a gente tem, na avicultura industrial, nós temos os ovos brancos e os ovos chamados aí, ovos de casca marrom, ovos vermelhos. Então, só para você ter uma ideia, na própria avicultura industrial, os ovos vermelhos, eles têm um valor maior do que os ovos de casca branca. Né? No mundo, a produção é muito maior de ovos de casca branca, né, do que de ovos vermelhos. Mas no Brasil, tradicionalmente, por a gente associar as aves que botam ovos vermelhos como caipira, então esses ovos já são mais valorizados. Isso na própria avicultura industrial. Né? E, obviamente, quando a gente vai para a área de avicultura caipira, aí por essa tradição, por a gente entender que é um ovo mais saudável, né, a gente, vamos dizer assim, quando eu falo a gente, o mercado está disposto a pagar mais por esse tipo de produto. Eu diria que não há muito tempo atrás, mas o brasileiro tinha um hábito de consumir poucos ovos comparado ao restante do mundo. Alguns países, vamos dizer assim, grandes produtores, o consumo de ovos era muito mais elevado que o Brasil. O Brasil, na última década, nós saímos de um consumo per capita ao redor de 140 ovos por habitante ano e estamos aí próximo de 250. Então, assim, o consumo de ovos, em geral, aumentou muito no país. Tá? Eu diria que muito da questão de desconhecimento da área de saúde atrapalhou durante muito tempo a alavancagem, vamos dizer assim, do consumo de ovos, principalmente na questão relacionada ao colesterol. Então, assim, um ovo de galinha comum, por volta de 60 gramas, ele tem mais ou menos 200 miligramas de colesterol. E a FAO recomenda que a gente não deve consumir mais do que 200 miligramas por dia. Só que antes, eu diria até 2010, né, a gente não tinha aquela divisão de colesterol bom e colesterol ruim, era colesterol total. Então, teoricamente, a pessoa ao consumir um ovo já estava consumindo ali a quantidade total de colesterol. Então, quando a pessoa fazia uma consulta com um nutricionista, com um médico, né, o pessoal sempre falava dessa restrição e eu acho que isso atrapalhou muito o consumo de um alimento que é completo. É o segundo alimento mais saudável da nossa alimentação. Perde apenas para o leite materno, para o colostro. Então eu acho que depois dessa divulgação, desse conhecimento da área de saúde, onde colesterol bom e colesterol ruim, né, as análises passaram a ser feitas dessa forma, então ficou demonstrado que, na verdade, o que vai fazer com que a pessoa tenha maior propensão de desenvolvimento de uma doença cardíaca é o desbalanço desse colesterol bom e ruim. Então, com isso, a gente verifica um aumento no consumo de ovos e a gente sai desse consumo de aproximadamente 140 ovos por pessoa por ano e passa para atuais 240 e pouco, 250. Tá? E aí, dentro deste processo, obviamente, à medida que as pessoas vão consumindo mais, também aumentou muito nos últimos anos essa questão da preocupação com o bem-estar. Nós queremos consumir os produtos animal, mas nós queremos saber como que esse animal foi criado. Esse animal está sendo criado com as condições de bem-estar, ele está manifestando essas características de bem-estar, não está passando sede, fome, não está sendo tão restrito de espaço. Tá? Então há toda essa preocupação. E quando a gente fala que o produto é caipira, que o produto é mais natural, né, isso as pessoas estão dispostas, com certeza, a pagar um maior valor a esse tipo de produto, né, que praticamente é o que diferencia aí, vamos dizer assim, as pessoas a consumir os produtos caipira. Sim, eu acho que nós temos também levado mais informação para o consumidor, né? Combater os mitos sempre foi uma tarefa muito árdua, né, para quem trabalha com agricultura, mas eu acho que a gente levando informação e formando pessoas e essa informação sendo dissipada ajuda também a que a gente tivesse chegado nesse patamar que hoje em dia influencia
mas talvez influencia menos. Hoje a gente tem talvez um consumidor mais consciente que entende que se é mais caro para produzir, se a ave consome mais ração e, consequentemente, vai ser mais caro para produzir, vai custar mais caro para ele não vai estar sendo enganado, né? É o nosso sistema de produção. E também em relação aos fatores que influenciavam, né, em relação ao consumo de ovos, que não era o ovo que aumentava o colesterol, e sim, tem muito fator genético envolvido, tem os hábitos alimentares das pessoas, tem o consumo de gordura saturada, sendo que o ovo não é um alimento rico em gordura saturada, então ajudou bastante o mercado. E junto com as estratégias de marketing também, quando elas foram bem realizadas, eu acho que ajuda bastante. A gente que está na área entende isso talvez mais facilmente, né? Mas a todo momento a gente conversa com pessoas que precisam receber essas informações porque a gente conhece, mas o consumidor muitas vezes não conhece o outro lado, né? É bem interessante essa dinâmica. Tem uma outra característica também, se você me permitir, Claro. que é o seguinte: os produtos caipira, né, eles têm uma diferenciação com relação aos produtos, né, da avicultura industrial, que é a adição de, vamos dizer assim, dos chamados promotores de crescimento ou de aditivos. Tá? Então, a sociedade ela tem uma visão de que esses promotores de crescimento, né, antibióticos, aditivos de um modo geral, e a gente chamava até bem pouco tempo atrás promotor de crescimento, que já é uma coisa assim, vamos dizer assim, um termo que as pessoas não compreendem bem, né, e relaciona às vezes promotor de crescimento com hormônios, etc., né? Então eles não veem esses critérios na avicultura industrial, embora também tenha, né, quando se faz respeitado aí os períodos de carência. Mas na produção de aves caipira, né, esses produtos são proibidos, as linhagens são específicas, são usados alternativa a esses produtos químicos. Então também há através de legislações, todo esse resguardo, né, desses produtos, e que termina culminando, vamos dizer assim, com uma expectativa de uma vida mais saudável quando se consome esses alimentos. Sim, a legislação nossa brasileira, que controla a produção de produtos de origem animal, ela é bem eficiente, né? Então, em relação à proibição de produtos, é muito interessante a gente realmente afirmar que se eles são proibidos, eles realmente ou não existem ou não são utilizados, né? Mesmo a própria questão dos promotores, o nosso mercado já é um mercado que produz extremamente, talvez hoje em dia uma quantidade maior da nossa produção, ela não tem mais aditivos promotores do que se produzia no passado. Então a gente está caminhando num caminho bem interessante para atender o consumidor e principalmente seguindo esses nossos padrões de qualidade, né, já que o Brasil é o maior exportador, a gente tem um mercado muito respeitado, né, e que merece esse respeito pela forma que nós produzimos proteína animal com qualidade na avicultura. Eu queria, professor, entrar mais a fundo assim na produção caipira em si, agora na sequência, na produção de aves caipira. Quais são os pontos críticos, né? Os desafios, as dificuldades? Acho que tem vários fatores que o professor pode elencar que tem a ver com esses desafios da produção caipira. Eu diria assim, para quem quer entrar na atividade, ela tem que fazer uma reflexão sobre alguns pontos que eu considero cruciais. O primeiro é analisar bem qual o objetivo que a pessoa vai entrar na atividade. Eu digo isso porque nós temos dois possíveis objetivos, assim, que são os mais comuns. Um é adotar a produção de aves caipira como principal fonte de renda. Tá? Então, nesse caso, a gente tem que analisar a escala de produção, porque aí para poder, vamos dizer assim, comercializar para uma grande rede de supermercado, para uma estrutura numa cidade maior, tem toda uma legislação a ser seguida, né? E a gente tem, inclusive, empresas que são especializadas em atestar que a produção é caipira. E tem aqueles produtores da agricultura familiar que quer apenas, vamos dizer assim, complementar uma renda. A pessoa já tem alguma atividade e sabe que
e essa é uma das grandes vantagens da produção caipira, né? Requer pouco tempo, vamos dizer assim, uma mão de obra, um pouco menos de mão de obra, e dá para adaptar com outras produções. Então eu diria que esse ponto é um ponto crucial. Qual que é o meu objetivo específico? Porque isso aí vai dizer a escala de produção. Você vai aproveitar o seu tempo, porque mesmo quem produz gado de leite, gado de corte, suinocultura, etc. e tal, às vezes quer na propriedade complementar a renda aí com a criação de aves, já que gasta pouco tempo, às vezes até uma outra pessoa da família ali pode colaborar e pode desenvolver tranquilamente. Aí nós estamos falando de uma escala menor. E às vezes também nós estamos falando de uma comercialização mais local, para uma feira livre, ou uma coisa assim, muito voltada, por exemplo, para a agricultura familiar. E temos aquela produção em maior escala, onde eu falei que a gente tem que seguir toda uma parte de legislação específica, porque para entrar nesse mercado é preciso estar com todos esses procedimentos em dia. Agora, depois que a pessoa resolve, né, e viu que vai entrar na atividade, não, eu já sei, eu quero entrar realmente na atividade, eu acho que um ponto crucial aí, principalmente, aí eu vou considerar assim, quem vai por esse lado de produzir em alta escala como fonte de renda principal, é óbvio que já fez uma análise de mercado, né? Deve fazer inicialmente, porque um dos grandes gargalos que eu coloco, principalmente na agricultura familiar, é a parte de comercialização. A parte técnica, a parte de produção, com um pouco de conhecimento, a pessoa consegue ter uma produtividade relativamente boa. E a gente tem várias alternativas para ter essa assistência técnica, ainda mais hoje com a divulgação das redes, né? Então tem várias empresas de assistência de extensão rural, universidades, centros, que podem fazer isso. Mas a comercialização era crucial, porque não adianta você conseguir produzir e depois não conseguir escoar, não conseguir comercializar. Então eu vejo grande parte do pessoal, principalmente da agricultura familiar, que entra na atividade, saindo da atividade às vezes por causa desse ponto. Tá? Não planejou bem a comercialização. Tá? E aí isso realmente, vamos dizer assim, é uma coisa que afeta grande parte dos criadores. Um outro ponto que eu considero crucial é o objetivo da criação, aí também quando você fala em pequena escala. O agricultor familiar, quando ele olha para a criação de aves e vê como uma atividade complementar a outra atividade que já tem, então ele vê numa escala menor que às vezes leva à interpretação de falar assim, não, já que eu vou criar aves, eu quero um pouquinho de tudo, eu quero ter ali uma produção de carne para consumo próprio para venda e eu também quero ter uma produção de ovos. Tá? E esse eu acho assim é um ponto crucial, porque quando a gente fala da produção de aves caipira para carne, nós estamos falando em linhagens que têm um desempenho, né, que é abatido, no caso do frango de corte, ele é abatido aí com 70 dias, pelo menos, pela legislação, alcançando aí 2,5 kg. Tá? Então, embora sejam aves caipiras, a gente tem no mercado hoje linhagens com desenvolvimento, com melhoramento genético que permite um desenvolvimento bastante acelerado, muito bom, com dados produtivos muito bons. Mas veja que é muito diferente da produção de ovos. A produção de carne, então, as aves aos 28 dias têm acesso ao piquete, mas já com 70 dias já estaria ali alcançando 2,5 kg, né, para poder serem abatidos e está comercializando aí um frango com ao redor de 1,8 kg, 2 kg, que é o que hoje a gente ainda está, vamos dizer assim, comparando com a avicultura industrial, a gente ainda comercializa mais o frango inteiro, né, ou então o frango em cortes, mas também integral, vamos dizer assim. A gente não tem aquele hábito de comercializar aí industrializados ou cortes, igual a avicultura industrial. E a avicultura de postura, aí já é diferente, porque as aves elas são selecionadas para começar a postura por volta de 18 a 20 semanas, pesando aí por volta de 1,3 kg, 1,250 kg, 1,3 kg. Então, às vezes a pessoa vai criar junto, numa mesma instalação, e aí você tem
dois tipos de aves com padrão de crescimento diferente e com exigência nutricional diferente. E aí, quando ele se dá conta, ou o pequeno produtor se dá conta que se ele voltar sua alimentação e o seu manejo para a carne, vai prejudicar as aves de postura. E se voltar para a produção de ovos, vai prejudicar de carne. Então eu sempre falo assim, ó, na avicultura caipira, é um dos pontos cruciais. Defina qual o objetivo. É produção de carne ou é produção de ovos? Se quiser as duas coisas juntas, nós estamos falando de duas estruturas separadas, tá? Tanto em termos de alimentação, em termos de manejo, em termos de infraestrutura, construções também. Tá? Eu acho esse um tópico assim crucial. O professor comentou que trabalha ali na universidade também com formulação de rações, assim. Talvez seja interessante a gente entrar um pouco nesse desafio, né? A gente tem uma ave que se movimenta mais, que tem acesso à área externa, onde ela se alimenta, né, dessa forragem, pastagem, enfim, que é característica da produção caipira. E ao mesmo tempo a gente precisa fornecer todos os nutrientes que ela precisa para continuar produzindo bastante. Quais são os desafios da nutrição que a gente tem encarado, né, na produção caipira? Eu diria que esse é um outro ponto crítico assim fundamental, porque na avicultura de corte, né, eu diria que a alimentação representa aí em torno de 70% dos custos da produção e o frango industrial ele é uma verdadeira máquina de produzir, de transformar a ração em carne, né? Isso é fruto de muita seleção genética, da intensidade do processo de seleção ao longo dos anos. A avicultura caipira, a curva de crescimento das aves, aí falando principalmente dos frangos destinados para carne, é óbvio que é muito menor essa curva de crescimento. Mas também não é aquele frango de antigamente, vamos dizer assim, que o pessoal costuma... Há uma diferença das aves caipiras normatizadas e daquele frango criado solto no sítio, sem raça definida, sem tempo, né, onde as aves gastam aí 4, 6 meses para chegar a 1,5 kg, 2 quilos. Aí nós estamos falando de aves melhoradas, né, e recebendo também alimentação balanceada. Então, eu considero, por exemplo, um erro de quem vai criar aves caipiras na parte de alimentação, a questão dos piquetes. Tá? A criação de aves caipira, quer seja para carne ou para ovos, a gente tem a presença do piquete. O piquete ele dá o suporte para a ave, exatamente, vamos dizer assim, consumir uma quantidade menor de ração, consequentemente tem um custo de produção menor, né? E a ave, quando ela está solta no piquete, obviamente o piquete não tem essa função de colaborar com o aspecto assim de fornecer os nutrientes para a produtividade, mas o aspecto do caminhar, do exercício físico, que é quem ajuda a modular, por exemplo, no caso de frango de corte, a gente sabe que o tipo de carne é diferenciado. A gente tem uma carne fruto de um metabolismo mais oxidativo, que dá uma carne mais avermelhada do que a carne de frango de corte, que é uma carne cujo metabolismo é mais glicolítico, uma carne mais branca. Então, assim, o piquete é muito importante, tá? E o erro principal que eu vejo é as pessoas não dando essa importância ao piquete. As pessoas acham que o piquete é mais uma área de passeio. Então, às vezes, a gente vê piquete sem sombreamento, sem pastagem, e aí as pessoas fazem os galpões e soltam as aves no piquete. As aves sequer transitam pelo piquete. Então, não tem sombra, não tem pastejo, não tem, vamos dizer assim, o que fazer no piquete em si. Então a gente tem todo um manejo de criação de aves caipira para fazer com que as aves fiquem no piquete, como se estivesse solta na natureza, tá? Quando isso não acontece, as aves elas ficam mais, vamos dizer assim, restritas dentro dos galpões, e com isso é óbvio que elas vão consumir uma quantidade maior de ração, vão ficar muito mais pesadas. É comum a gente ver vários trabalhos, por exemplo, as pessoas apresentando trabalhos de frango caipira, com frango com 70 dias, pesando quase 4 quilos. Você entendeu? Com a conversão alimentar alta, porque mesmo a genética dessas aves, elas têm a capacidade, tem uma curva de crescimento grande e tem uma conversão alimentar boa, sabe? Então esse é um erro grosseiro, é o manejo de piquete, sabe? Então eu digo assim, quem quer entrar nessa atividade tem que saber manejar essa parte do piquete. O piquete realmente tem que funcionar,
né? E é exatamente o piquete que dá essa característica da ave ser caipira, né? Então, agora, na parte de alimentação, as rações, obviamente que são rações balanceadas, a legislação não permite vários aditivos que, vamos dizer assim, a gente usaria na criação da avicultura industrial, mas pela curva de crescimento ser mais lenta, geralmente a gente divide aí o ciclo em pelo menos 3 tipos de rações, né? Rações mais específicas, e os tipos de ração vai estar muito em função também da atividade. Se for para carne, né, aí pelo menos até 1 a 28 dias, depois até 28 a 56 dias, e uma ração final. Sendo que na ração final, né, todo e qualquer aditivo que for utilizado é retirado da ração. E para aves poedeiras também aí a gente teria as rações mais específicas. Mas é claro que devido ao ciclo ser maior, bem maior que do frango de corte industrial, obviamente a gente tem um consumo de ração maior, os custos de produção são maiores e, obviamente, o preço também, né? Tem que ser um preço diferenciado. E aí, Ana, eu faço um destaque da alimentação, que é o seguinte, pensando muito na agricultura familiar, tá? Quem vai para a área de criação de aves caipira deve pensar pelo menos em reduzir os custos dessa alimentação, e há várias formas de você comprar, por exemplo, um núcleo e comprar, por exemplo, milho, farelo de soja e fazer essas misturas na própria propriedade, ou então através de associações, montando uma pequena fábrica, né, com um triturador, um misturador, reduzir o custo, porque realmente depender da ração comprada pronta para uma criação em menor escala, esse também é um fator que grande parte das pessoas que entram nessa atividade terminam saindo mais cedo. Tá? É o custo da alimentação. American Nutrients, entregando soluções tecnológicas para o bem-estar e segurança humana e animal desde 2007. Alicerçados ao conceito One Health, os produtos e a inovação da American Nutrients contribuem para a saúde humana, o bem-estar animal e a preservação do meio ambiente. Eu acho importante também a gente ter essa conversa com esse pequeno produtor familiar, enfim, interessado em produção caipira, porque o podcast ele também chega nesses lugares, né? Acho bem interessante nós também aproveitarmos e termos episódios assim direcionando a esse pequeno produtor, porque ele vai ter vários desafios, né? Por mais que talvez a quantidade de aves que ele tenha na produção dele seja menor do que uma produção comercial, ele vai ter várias dificuldades e vários desafios que vão exigir que ele seja persistente e que com muito amor pela atividade ele vai com certeza atingir todos os padrões de qualidade que a gente espera para essa produção caipira também, independente se for carne ou ovos. Professor Joerley, obrigada mais uma vez por essa conversa de hoje, por todas as informações, pela sua disponibilidade. Eu queria te deixar à vontade para deixar uma mensagem final, especialmente para aquelas pessoas que têm interesse em saber mais sobre produção de aves caipira, o que desejam produzir também, né? Certo, eu que agradeço pelo convite, tá? E eu diria assim que houve um tempo não muito distante que o segmento da avicultura industrial via o segmento de exploração de aves caipira até como um risco para a produção industrial. Então esses segmentos andavam mais distantes um do outro, né? Porque a produção de frangos industrial ela é toda cercada de normativos, atos preventivos, e nós esforçamos muito para dar à avicultura industrial não só a dimensão que tem hoje no Brasil, mas também um selo, vamos dizer assim, de qualidade. Nós somos o maior exportador mundial de carne, o terceiro maior produtor de carne de frango, e conseguimos produzir isso com muita qualidade. Então a gente preocupava muito com a produção de aves caipira, mas aí com os avançar dos anos a gente tem hoje já grandes empresas disponibilizando material para criar, né, para os produtores e para quem quer entrar na atividade, criar aves caipira de modo seguro também, com a legislação mais adaptada. E eu diria assim, embora a gente tenha todos esses volumes expressivos da avicultura industrial, a avicultura caipira é um segmento que cresce
no Brasil, porque ela se adapta muito bem à agricultura familiar, ela se adapta muito bem para um complemento de renda, com a necessidade de uma mão de obra reduzida, tá? E mercados específicos cada vez mais valorizados. Então, é uma atividade que vale a pena, mas é óbvio que a pessoa tem que, para não sair mais cedo, ou pensando em ter uma lucratividade e uma renda, tem que ter, são vários cuidados, né? Nós, pelo tempo e pela forma que nós tocamos só em alguns pontos específicos. Mas eu agradeço, viu, Ana, pela oportunidade e futuramente, se tiver mais algum assunto específico que puder colaborar, estaremos aí à disposição. Ok? Muito obrigado a vocês. Muito obrigada, professor. Também quero agradecer o público que nos acompanhou hoje. Obrigada e até uma próxima.